Nós estamos falando sobre promessas do Senhor há algumas semanas. E a grande pergunta que eu tenho ouvido de alguns irmãos é: mas pastor, como que eu faço para alcançar a promessa? Como que eu faço para entrar neste lugar da promessa de Deus? Como que eu faço para que se cumpra a promessa de Deus na minha vida? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou chegar lá? Qual é a forma? Como que eu alcanço esse... Tem algum mistério? Tem alguma coisa que eu possa fazer para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida com mais rapidez, com mais... de forma mais poderosa, que venha sobre a minha vida? Eu quero viver as promessas, mas como que eu faço? Essas têm sido algumas perguntas que as pessoas têm feito para mim, e eu queria hoje trazer para vocês alguns princípios que vão ajudar com que eu e você vivamos as promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos muitas promessas. Nós temos promessas maravilhosas que virão sobre nós, virão sobre a nossa casa, virão sobre a nossa família. Mas nós precisamos o quê? Estar preparados. Estarmos dentro daquilo que é o lugar da promessa. E como que eu faço para entrar nesse lugar da promessa? Como que eu faço para viver a promessa? Bem, eu tenho estudado um pouco sobre esse assunto, eu tenho analisado um pouco a vida de diversos personagens bíblicos que viveram a promessa e alguns que não viveram a promessa, infelizmente, não conseguiram alcançar a promessa, não é? Porque a Bíblia, ela é maravilhosa nesse ponto. Ela não só traz para nós as histórias boas daqueles que foram bem e serviram a Deus e fizeram tudo certo, como também ela traz as histórias ruins de pessoas que às vezes começaram bem, mas terminaram mal, começaram mal, mas terminaram bem. Então, a Bíblia, ele não é um livro injusto, ele é um livro imparcial. Ele conta o lado bom e conta o lado ruim. Ele conta que Davi conquistou muitas coisas, mas que também, traiu a sua esposa, traiu o seu soldado e tramou a morte do seu soldado. Vocês lembram da história, não é? De Urias, de Betseba. Então, você vê que a Bíblia ela não é imparcial. Nós, às vezes, somos imparciais, né? E agora, na era da rede social, nós somos super imparciais. Nós só mostramos o lado bom da vida. Né? Vou viajar, tiro foto. Gente, como eu sou feliz, eu só viajo. Quem olha de fora pensa, poxa, essa pessoa é maravilhosa, só viaja. Mas não sabe os perrengues que você passou para viajar. Porque você não publicou. Porque ninguém publica os perrengues. Publica ou não? Eu sou a Malibu. Não, chega em casa às vezes, encontra a esposa chateada, magoada, bicuda. Ninguém tira foto da esposa bicuda e põe lá. Hoje ela tá bicuda. Não. Até porque você tem consciência, né? Se você fizer isso, você morre. Então, veja, a Bíblia não é imparcial. Ela mostra o lado bom e mostra também o lado ruim. Não é? Ela mostra que as coisas podem ser boas na presença de Deus, mas também podem ser más se nós não estivermos na presença de Deus. Então, há princípios que a gente tem que entender e buscar e colocar em prática. Nós vamos ver alguns personagens bíblicos, conforme a sua vida se desenvolveu, a forma como ele alcançou a promessa e a forma como alguns não alcançaram a promessa. Então você vai conseguir entender e enxergar o que pode ajudar você a alcançar também as suas promessas. Como a palavra é promessa, e eu olhando para a vida desses personagens, e lendo, e buscando, e estudando, entendendo a história, analisando a história mais profundamente, eu percebi que são 3 P's que vão, 3 palavrinhas começadas com P, que vão mostrar para nós o caminho da promessa. Então, na verdade, nós vamos falar sobre 4 P's hoje. Né? Um P da promessa. Os outros 3 eu vou te explicar daqui a pouco. Eu te explico daqui a pouco. Mas você vai ver que ele vai fazer parte de um caminho. É como se eu pudesse te dar uma chave para você abrir a porta da promessa. Então, se você andar dentro desse caminho, se você colocar isso em prática, não tem como você não receber a promessa de Deus na sua vida. Então, o que eu vou dar para você aqui hoje é algo que você pode usar em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer hora. Eu tenho sempre pedido a Deus, Deus, me dá uma palavra
que a pessoa na manhã da segunda-feira, ela possa usar aquela palavra. Que ela não seja só para o domingo que nós estamos aqui. Que ela seja para o dia de amanhã, para terça-feira, para quarta-feira, para quinta-feira, para lá, na hora que der um problema, você lembrar daquela palavra e falar assim, meu Deus, eu preciso colocar isso em prática. Então preste atenção. Se você tem papel e caneta, anota. Se você não tem papel e caneta, anota aí no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo, não é? E se você não tem como anotar, usa a cabecinha que Deus te deu, que não é só para ter cabelo, não é? E tenta gravar aí os princípios, tá bom? A gente está preparando, o canal do YouTube está caminhando, ele está meio difícil de entrar em ordem, aquele canal, não está do jeito que eu gosto ainda. A gente tem um canal no YouTube, tem algumas mensagens lá, mas não tem todas. Então a gente está tentando arrumar ele e colocar em ordem. Mas essa mensagem vai estar no YouTube na terça-feira. Essa mensagem vai estar no YouTube na terça-feira. Amém? Amém. Amém? Então pronto. Depois se você quiser relembrar, você corre lá, tá bom? Depois, pastor, onde está o canal do YouTube? Vai lá no Instagram, tem um linkzinho lá embaixo, assim, do nome da igreja, tem um linkzinho, você clica lá, ele leva você para o canal do Instagram, do YouTube. Você pode ver, tem um monte de mensagem nossa lá já, e você pode assistir de novo, rever, passar para o amigo, passar para o colega, se inscreve no canal. Como é que a turma faz agora? Se inscreve no canal, dá um like, como é que fala? Dá um like. Compartilha. Isso aí, vou aprender. Muito bem. Muito bem. Para a gente começar, abra sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 28. Tudo no reino espiritual é regido por princípios. E aqui vai o primeiro P que você precisa aprender. Princípios. Tudo no reino espiritual é regido por princípios. E eu percebi que na vida daquelas pessoas que alcançaram a promessa, elas viveram para obedecer princípios. Então vai em Deuteronômio, capítulo 28. Você achou? Amém. Versículo 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então veja, há uma promessa de Deus colocada para nós. E ela é colocada para cada um de nós. Ela não diz que é para algumas pessoas. Olha, se os apóstolos ouvirem atentamente a minha voz, se os pastores ouvirem atentamente, ele diz assim, se todos nós, qualquer um de nós, atentamente ouvir a minha voz e me obedecer, estas bênçãos virão e te alcançarão. Gente, crente bom corre de bênção. E a bênção o alcança. Crente ruim corre atrás da bênção e não alcança. Amém ou não? Amém. É assim. É o que a palavra diz. É o que a palavra diz. As bênçãos te alcançarão. Amém. Eu não preciso ficar correndo atrás dela. Eu continuo no meu caminho e ela vai vindo sobre mim. Por quê? Porque eu estou cumprindo os princípios que Deus me ensinou. E quando eu cumpro os princípios, as bênçãos me alcançam. Eu não preciso correr atrás de bênção. E hoje é comum, não é? Nós vamos, olha, como está acontecendo um movimento grande em Asbury, lá na faculdade. Então, vamos todo mundo para lá, porque lá está a bênção. Gente, a bênção de Deus está em todo lugar. Lá está acontecendo um grande mover, maravilhoso, poderoso, forte. Mas não adianta correr para lá e achar que lá você vai encontrar a bênção. A bênção, ela está em você, quando você cumpre os princípios do Senhor. Então, presta atenção. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Veja, Deus coloca alguns princípios para nós, que são princípios necessários para que nós cumpramos, para que nós possamos entrar no lugar da promessa. Eu tenho que aprender a cumprir princípios. Eu não posso viver sem obedecer os princípios. Não espere que você vai viver uma vida sem obedecer os princípios de Deus e achar que Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Ele disse, se atentamente ouvires a minha voz, guardares os meus mandamentos, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Há um princípio aqui para ser exaltado. Há um princípio para que as bênçãos venham atrás de mim. Eu tenho que aprender a ouvir
a voz de Deus. Amém. Quem nunca ouviu a voz de Deus? Olha que bênção, todo mundo já ouviu a voz de Deus. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Quem nunca desobedeceu a voz de Deus? Só Nunca nós? desobedeceu? Nunca desobedeceu. Ah, não, já desobedeci. Então levanta a mão comigo. Eu estou aqui com a mão levantada. Quem nunca desobedeceu a voz de Deus? O resto está escondendo Eu o já jogo. desobedeci. Não, você perguntou quem nunca desobedeceu. Quem nunca desobedeceu a voz de Deus? Quem já desobedeceu. Quem já perdão, verdade. Quem já desobedeceu a voz de Deus? Quem já ouviu e já desobedeceu? Perdão, agora tá certo, sim. minha pergunta está errada. Isso, ótimo, muito bem. Por que a gente faz isso? Por que a gente desobedece? Porque a gente não crê que aquela é a voz de Deus. Quantos de nós já foi tomar uma decisão, resolver um assunto e ouviu a voz do Senhor fazendo assim, olha, vai por esse caminho, vai por aqui, resolve assim. E você diz assim, não, mas assim eu não aceito resolver, eu vou resolver do meu jeito. E aí depois tu quebra a cara. E aí você chora e fala, Deus, por que o Senhor deixou eu quebrar a cara? Ele não deixou, Ele te avisou. Foi. Ele falou. Falou. Se atentamente ouvires a minha voz e não obedeceres, vocês vão alcançar a bênção. E é melhor de tudo, né? É que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E se você for ler o capítulo todo do 28, você vai ver que as bênçãos são poderosas, são maravilhosas. São maravilhosas demais. Então veja, há alguns princípios que eu tenho que cumprir na palavra de Deus. Primeiro princípio que eu tenho que aprender a cumprir: ouvir a voz de Deus. Ninguém vai a lugar nenhum com Deus sem ouvir a voz dele. Ninguém vai a lugar nenhum com Deus sem não ouvir a voz dele. Ninguém vai a lugar nenhum com Deus desobedecendo a ele o tempo todo. O que a gente faz com o filho que desobedece? Quem que é pai aí sabe. O que a gente faz com o filho que desobedece? Castigo. Castiga. Você pelo menos corrige. É verdade. Pelo menos corrige. Não é isso? É. Nós da mais antiga, nós damos umas palminhas. Não, né? A cinta come, a vara canta, Chinelo. a chinela voa. Não, né? Ué. Verdade. Ah, Deus não, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus não faz nada com a gente faz as coisas que quer e fica tudo bem. Deus é amor, pastor. Conversa, gente. Conversa essa que arrumaram para nós aí. Uma super, hiper maravilhosa graça que Verdade. pode tudo agora, pode tudo, faz tudo. Ai, cada um vive do jeito que quer e está tudo bem. Não. Deus continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente. Nós cantamos agora. Imutável és. Aleluia. Imutável és. Os princípios de Deus não mudaram. Nós é que estamos tentando mudar, mas estamos quebrando a cara. Estamos quebrando a cara. Se você quer que a bênção te alcance, você precisa entrar e cumprir. Princípios de Deus são para obedecer. Então a primeira coisa que você vai ver de homens que alcançaram a promessa é que eles obedeceram aos princípios de Deus. Agora, quais são os princípios que Deus coloca para nós? São muitos. São muitos. A Bíblia diz que há mais de 900 preceitos do Senhor para serem obedecidos. Eu não vou aqui ficar falando de todos. Acho que nem eu sei todos, com certeza. Com certeza. Mas eu quero trazer alguns para você. Primeira coisa que eu acho interessante a gente pensar e cumprir. Romanos no capítulo 12, no versículo 14, o apóstolo Paulo escreve e diz assim: abençoe os seus inimigos e não amaldiçoe. Esse é um princípio bíblico que você tem que aprender a viver. Não tenha palavras de maldição na sua boca. Ah, eu ouço a Deus, eu obedeço a Deus, mas eu amaldiçoo meu irmão. Está quebrando o princípio, você não vai alcançar a promessa. Você não vai alcançar a promessa. Pastor, mas é complicado, eu tenho que abençoar aquelas pessoas que às vezes me tratam mal. Sim, irmão, a Bíblia diz que é para você abençoar esse tipo de pessoa. Sim. Ô pastor, mas aí é pesado, né? É complicado. Eu queria mesmo esganar ela. Eu também. Eu também. Né? Nós somos iguais. Mas a Bíblia nos ensina a abençoar. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele diz assim: sê tu uma bênção. Ele não falou para ele: sê tu uma maldição na vida dos outros. Ele falou: sê tu uma bênção. Então as palavras que eu uso, elas têm muito a ver com o meu alcance ou não de promessas. Então vigia teus lábios nesses dias, vigia tua boca nesses dias, cuidado com as palavras que você diz. Use palavras de bênção para as pessoas.
Abençoe a vida das pessoas. Abençoe. Eu dirijo em Manhattan o dia inteirinho. Pensa na provação que é. Pensa. Eu descobri que o pior tipo de motorista que tem em Manhattan são aqueles taxistas do carrinho amarelo. Eu sou piores mesmo. Meu Deus do céu, aquele povo não sabe dirigir, não sei onde eles arrumaram carta. É na Índia. Eu não sei onde eles arrumaram drive license. Então pensa na paciência que você tem que ter o dia inteiro. O dia inteiro abençoando aquele povo. Pensa no povo abençoado. O dia inteiro, eu vou andando para lá e abençoando. Jesus, cuida desse daí. Jesus, arruma o olho, esse aqui não está enxergando, não está vendo nada. É assim o dia inteiro. Mas a vontade de pegar no pescoço. A vontade de descer do carro e ir lá conversar com ele. Perguntar para ele, onde você arrumou essa drive license, moço? Onde você aprendeu a dirigir? Na Índia. Você tem certeza que o senhor sabe disso? Você sabe o que está fazendo? Não é? Mas é assim, a gente tem que abençoar a vida das pessoas. Você foi chamado para ser uma bênção. Outro princípio interessante que você tem que aprender a guardar, Provérbios 4:23 diz assim, olha, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Irmão, guarda o teu coração nesses dias. Guarda o teu coração na presença de Deus nesses dias. Guardar o coração é manter o coração puro. Amém. Apesar de tudo que a gente enxerga, vê, vive e participa. É manter o coração puro. Guarda o teu coração. Senão você não vai ver a promessa. Outro princípio interessante, e ele é muito importante, a gente esquece dele. Está lá nos 10 mandamentos. Deuteronômio 6:5. Mandamento mais importante, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Isso não mudou. Isso não mudou. Nós não podemos perder os princípios que Deus estabeleceu para nós. Ame a Deus acima de todas as coisas. Você pode, a gente tinha um ministério em Campinas com os pré-adolescentes e eles, nessa idade de 9, 10, 11 anos, eles têm sonhos, né? Você pergunta, o que você vai ser? Você bombeiro, você jogador de futebol, você, né? Vai falando, você médico, você dentista, você não sei o quê. E aí um dia um perguntou para mim, falou assim, pastor, mas eu posso ser jogador de futebol? Eu sou crente, não é? Eu falei, filho, você pode ser o que você quiser. Você pode ser jogador, pode ser advogado, você pode ser o que você quiser. Você só não pode deixar de ser crente. Você só não pode deixar de amar a Deus. Então eu posso ser advogado e amar a Deus? Pode. Você pode ser um missionário advogado. Você pode usar da advocacia para abençoar a vida de pessoas. Eu conheço um dentista em Campinas que ele atende, ele é um dentista, ele é renomado, ganha muito bem, tem um belo de um consultório, faz uma grana violenta como dentista. É fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas além disso, uma vez a cada 15 dias ele abre a agenda dele para quem não pode pagar. Glória a Deus. Para aquelas pessoas que ele sabe que não pode pagar pelo tratamento. E ele faz o tratamento que a pessoa precisa. É a oferta dele, da profissão dele, para Deus. Não é? Ah, eu sei pintar. Pô, de vez em quando pega uma casa ruim aí e pinta ela. Eu sei construir, está sabendo que o irmão está ruim, está passando, está com dificuldade, vai lá, arruma lá para ele a parede, vai lá, arruma lá. Abençoe a vida das pessoas. Abençoe a vida das pessoas. Amém? Amém. Para esse dentista era muito fácil amar o dinheiro. Pensa num homem rico. Não é? Mas ao invés de amar o dinheiro, ele abriu mão. E deixa sentar na cadeira dele quem não poderia nem passar na porta do consultório. E ser abençoado ali. É bênção. Amém? Amém. Isso eu aprendo um outro princípio. Lucas, capítulo 6, versículo 38, diz assim, ó. Dai e dai-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se nós não aprendemos a abençoar a vida das pessoas, dando daquilo que a gente tem para elas, nós também não vamos receber. Deus, aleluia. E eu acho bonito porque Deus, ele diz assim, dai. Ele dai, versículo aí, dai. Aí ele diz assim, dá. Agora, para te dar de volta, vão te dar boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele podia ter feito ao contrário, ele falou assim, ó, dá em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E aí vai se dar alguma coisa para você. Ele falou, não, você dá. Mas o que você vai receber é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante.
São princípios. Princípios que vão reger a nossa vida. Amém. Tem gente que não mata, não rouba, não mente, não trai a mulher. Mas olha, Munheca. munheca. Vê um cara na rua, não dá uma bala, Mão de vaca. não dá uma marmita na rua, não dá um centavo por colega. Olha, É verdade. vai no restaurante, paga a conta, fica chorando para dar o tipo do garçom. Misericórdia. Dá, irmão, e dá-se usar. Dá e dá-se usar. Aleluia. E olha, Deus é maravilhoso. Ele diz, é boa medida, é recalcada, é sacudida, é transbordante, Sem medida. é poderosa. É poderosa. Amém. Eu já contei várias vezes aqui para os irmãos, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu estou andando naquela Manhattan lá, eu vejo um desavisado lá na porta do café, querendo entrar sem dinheiro. Eu falo, o que você quer, meu querido? O que você quer? O que você quer comer aqui? Ah, eu quero esse lanche, aquele café. Eu não pego um café e um lanche qualquer e dou pro cara. Eu pergunto, Não. o que você quer comer aqui? Ah, eu quero o lanche tal e o café tal. Moço, dá para ele aqui, por favor. Paga e vou embora. Vou embora. Não vai me deixar mais rico nem mais pobre? No reino da terra aqui? Não. Vai mudar minha vida? 10 dólares? 15 dólares? Nada. Não vai mudar minha vida. Nem para mais, nem para menos. Mas no reino de Deus, construa as suas riquezas no reino de Deus, porque lá a ferrugem não come, a traça não corrói. Aqui a ferrugem come, a traça corrói, o ladrão rouba e assim nós vamos. Amém? Amém. São princípios que a gente tem que aprender a andar e obedecer. Coisas simples da lei de Deus, mas que nós não observamos e depois queremos participar das promessas. Outro interessante, muito interessante. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 37, todo crente conhece esse versículo. Lá diz assim, tudo que você for conversar, você for falar com as pessoas, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Pastor, o que é sim, sim, não, não? Quer dizer que se eu falei sim, eu confirmo, é sim. Se eu falei não, eu confirmo, é não. É mais ou menos isso. Mas é mais profunda a coisa. Quando a gente olha para isso, a gente vai analisar esse texto, entender o que Jesus está conversando com os seus discípulos, ele está dizendo o seguinte, aquilo que você fala com a sua boca, se você disse sim com a sua boca, que o seu coração também seja sim. Porque a gente fala sim, ah, você me leva para jantar? Sim, mas por dentro assim, vou nada, vou dar um migué. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Filho, você não vai faltar na aula, hein? Não, não vou, pai, fica tranquilo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O não da sua boca, o sim da sua boca eu ouvi. O do coração, Deus ouviu. É. Deus ouviu. Então seja o seu sim, sim, o seu não, não. Você pode ir, posso, e vai. Você pode ir, não posso, e não vai. Acabou. Acabou. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Se a sua boca está falando sim, que dentro do seu coração seja sim. Se a sua boca está falando não, que dentro do seu coração seja não. Amém? Amém. Amém? Então veja, isso tudo são princípios. Eu podia ficar aqui o dia inteiro falando de princípios, mas eu quero correr e quero falar dos outros pontos que nós temos. Então veja, são princípios que eu tenho que viver na minha vida comum, no meu dia a dia. São coisas que o Evangelho me ensina, que o Senhor me ensina, que eu tenho que praticar no meu dia a dia. No meu dia a dia. Coisas simples, coisas pequenas, coisas, né? Isso são princípios. Se você vai pegar a Bíblia, você vai encontrar mais 1 milhão de princípios que você tem que estar seguindo, observando. Você não vai para lugar nenhum quebrando os princípios de Deus. Nós não vamos a lugar nenhum rompendo os princípios de Deus. Outra coisa que você tem que aprender, se você tem que obedecer princípios, você precisa aprender a viver os seus processos. Todos os grandes homens da Bíblia. Pega Moisés, por exemplo. Lembra de Moisés? Deus chamou ele lá no deserto, apareceu na sarça, falou para ele, tu vai voltar lá no Egito, vai libertar meu povo, aquela coisa toda e tal. Ele foi, veio as pragas, libertou o povo, saiu com o povo, caminhou no deserto 40 anos em busca da promessa. Qual que era a promessa que Moisés tinha? A terra prometida. Ele já entrou? Não. Ele entrou? Não. Por que ele não entrou? Porque desobedeceu Ele quebrou o princípio. o princípio. Ele começou obedecendo, viveu todo o processo que ele tinha que viver, passou, enfrentou
as lutas, enfrentou as dificuldades do deserto, enfrentou tudo, recebeu bênçãos de Deus, veio o maná, veio a codornizes, veio as bênçãos, veio o cuidado, veio 40 anos, a roupa não estragou, o sapato não estragou, e todo mundo lá no deserto, beleza. No finalzinho, Deus falou assim, bate na rocha que ela vai dar água. Toca na rocha que ela vai dar água. E ele foi lá e bateu na rocha, porque ele estava bravo. Rompeu um princípio. O que Deus falou para ele? Dá uma olhada na terra lá, viu? Viu? Vê com os olhos olhando com a testa, não vai entrar. Não entra, vai morrer aqui. Não vai entrar. Ai, pastor, as pessoas eles vão lá longe e viajam com esse texto. Então Moisés, Deus condenou ele, foi para o inferno. Não, ele não entrou na terra prometida, ele foi salvo. Morreu, Deus guardou o corpo dele, levou embora, acabou. Mas não entrou na terra prometida. Ele tinha uma promessa de entrar na terra prometida, não entrou. Exato. Não entrou. Não entrou. Então, às vezes, não é que, eu não estou cumprindo princípios, então eu vou para o inferno. Não é que você vai para o inferno. Não é que você vai perder sua salvação. Mas você não vai entrar no lugar da promessa. Você vai viver a vida toda correndo atrás da bênção e a bênção não vai te alcançar. Então, para a bênção alcançar, eu tenho que viver os princípios. Mas eu também preciso viver os processos. Processos. Muitos de nós não gostam do processo. Muitos de nós não gostam daquilo que está acontecendo. Vamos tentar entender? Eu vivo uma situação. Sei lá, você vive um problema financeiro. Ai, pastor, de tempos em tempos eu tenho um problema financeiro, eu perco tudo, ganho tudo, perco tudo, ganho tudo, perco tudo, ganho tudo. Você está vivendo um processo. Você precisa entender por que você não está vencendo esse processo. Aonde está errado nesse processo? Talvez você não está cumprindo algum princípio, por isso esse processo não termina. Não termina. Porque os processos de Deus na nossa vida são ensinos. São provações. Você passa por uma prova, é aprovado, vamos para outra. Não volta mais naquela. Se está voltando, pastor, olha, 3 meses de casamento abençoado, 6 meses de luta, tribulação e agarrando para não... Você está vivendo um processo. Você precisa olhar aonde está errado nesse processo e arrumar. Qual princípio você está quebrando dentro do teu casamento que está fazendo com que ele ande para trás? Qual princípio você está quebrando no seu negócio para fazer com que ele ande para trás? Qual princípio você está quebrando no seu relacionamento com as pessoas para fazer com que ele ande para trás? São processos. Moisés viveu todo o processo que ele tinha para viver. Enfrentou o faraó. O faraó desdenhou dele, mandou ele embora, começou de novo, teve que passar por 10 pragas. Entrou no deserto, e faltou água, e abriu o mar. E todo o processo ele viveu, sem reclamar, sem murmurar. O povo murmurava, e ele não. Mas lá na frente, pisou na bola, perdeu a promessa. Então olha para a tua vida de vez em quando, e eu tô desrespeitando algum princípio? Eu estou desrespeitando algum princípio? Talvez é isso que às vezes está atrasando, puxando você para trás, porque quando você quebra o princípio, você volta no processo. E volta outra vez até começar de novo e ver se acerta. Ver se põe em ordem. Ver se caminha. Deus está te corrigindo. Filho, está andando no caminho errado. Pode voltar para trás e começar de novo. Lembra daqueles joguinhos de criança que tem aquela trilhazinha assim que você vai, joga o dadinho, deu 2 pontos, caminha 2 casinhas. Joga mais o dadinho de novo, caminha mais 3 casinhas. Aí de vez em quando tinha umas pegadinhas no meio do caminho. Volte 5 casas para trás. Avance 3 casas para frente. Deus abençoou. Né? Mas quando quebra o princípio, Deus fala, volta 5 casas para trás. Começa outra vez. E vai. Até você chegar aonde Deus quer que você esteja. Amém. Amém? Então aprenda a viver os seus processos. Como que eu vivo o processo, pastor? Abra sua Bíblia aí, Efésios, capítulo 2. Versículo 20. Quem encontrou aí, dá um amém. Amém. Amém, aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito.
nele, arraigados, somos edificados como edifício. Veja, quando você está enraizado em Cristo, você é edificado como um edifício para a habitação do Espírito de Deus. O que isso está falando para mim? Edificação. Fala de construção. Ele fala que eu tenho que construir edificado sobre um fundamento, que foi colocado pelos apóstolos e pelos profetas. Que fundamentos são esses? Princípios. Os profetas e os apóstolos estabeleceram princípios. Eu tenho que edificar os meus processos em cima dos princípios. E quando eu edifico dessa forma, eu sou então edificado para a habitação de Deus. Agora, tem construtor aqui. Você levanta o edifício de um dia para o outro? Não. É um processo. É um processo. Tijolinho em cima de tijolinho, sheetrock em cima de sheetrock, e não sei o que, e vai. A gente está preparando a reforma aqui, quebrar essa parede, fazer outra lá atrás, a gente já está vendo como é que vai ser o processo. Como é que vai ser o processo? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos para cá, para lá. Estamos analisando. É um processo. Você está sendo construído. Como? Através de um processo. Deus está construindo o que para ele? Uma habitação. Ele está dizendo aqui, vocês estão sendo construídos para a habitação de Deus através do Espírito. Então Deus está habitando em nós através do Espírito. Como? Edificando nossa vida dia a dia. Mas para isso eu tenho que estar firmado nele. Eu tenho que estar enraizado nele. Eu tenho que estar colocado as minhas bases nele. E as bases da minha vida eu construo com princípios. Se numa construção nós pudéssemos colocar e fazer uma analogia com o Evangelho, os princípios são a base de tudo. Eu estabeleço os princípios e em cima dele eu construo a minha casa, a minha vida. Eu construo aquilo que eu quero ser. Agora, pastor, quanto custa a salvação? Quanto custa a salvação? Quanto custou a sua salvação? Nada de graça. Mas para você, quanto custou? Nada. Não, a salvação não custou nada. A salvação é de graça. É de graça. Isso não é de vós, diz a palavra. Efésios 3:23. A salvação, ela é dom de Deus. Ela é de graça. Isso não vem de vós. Para que vocês não se gloriem dizendo, eu trabalhei, me salvei e agora eu estou bem. Não. É dom de Deus. É dom gratuito de Deus. Ela vem pela fé. Muito bem. Mas depois ele diz assim para nós. Agora, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Tome todos os dias a sua cruz e me siga. A salvação não tem preço. É de graça. O discipulado, o processo, custa tudo. Custa tudo. Porque ele diz, deixe tudo e siga. Então, crescer no reino de Deus, alcançar promessas no reino de Deus, é necessário colocar o meu empenho, a minha força, o meu trabalho. Salvação, recebi de graça. Mas discipulado, crescimento espiritual, me tornar um edifício pronto para receber a presença de Deus, exige preço. E o preço, aí é o seu esforço. De viver os princípios todos os dias. Passar pelos processos e ser transformado pelo processo. Por que o processo transforma? Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz para nós o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não posso ser transformado num edifício se não renovar a minha mente. Por quê? Porque a minha mente, ela lembra do meu passado. A minha mente quer viver aquilo que eu vivia. Ela quer andar no pecado, ela quer fazer o que eu quero, ela quer fazer só o que está na minha carne, ela quer só fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer o Senhor. Mas Paulo diz para nós o quê? Vocês precisam renovar a vossa mente. Para quê? Para conhecer a vontade de Deus. Que vontade que é? Boa, perfeita e agradável. Então, isso aqui é o quê? Cumprimento de promessa. Boa, perfeita e agradável. Cumprimento de promessa. Então, para isso eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que tomar a minha cruz. Eu tenho que continuar seguindo o Senhor. Em Efésios também, no capítulo 4, no versículo 22, Paulo vai dar o processo para você, e é fácil. Ele diz assim, despojando-se, despindo-se do velho homem, tirando as velhas roupas, né, de mentira, de engano, de maldade, de falsidade, coloque roupas novas, brancas, limpas, e siga o caminho do Senhor. Despojando-se do velho homem que se corrompe no seu interior. O velho homem é corrompido no interior. É uma construção ruim. Construção ruim. O velho homem. A gente precisa ser revestido do
O novo homem, sim, esse sim, construído em Deus, sobre os princípios do Senhor, esse sim é o homem que vai estar preparado para receber a promessa. Amém? Amém. Vocês estão conseguindo captar? Sim. Então veja, viva os seus processos. Não reclame do que você está vivendo. O que você está vivendo hoje é exatamente o que você precisa viver para se transformar naquilo que Deus quer que você seja amanhã. Amém. Amém? Amém. O que você está vivendo hoje é exatamente o que Deus quer que você viva para poder transformar você naquilo que Ele quer que você seja amanhã. Então tudo que você viveu trouxe você até aqui. Eu já contei a minha história. Eu perdi minha mãe aos 5, meu pai aos 10, eu tive um filho aos 17. Tudo isso é ruim? Péssimo. É ruim, complicadíssimo. Com exceção de ter um filho, é uma benção. Apesar de fora da idade. Mas é uma benção. Um menino maravilhoso. Uma netinha linda. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas estava na hora? Não. Era o momento? Não. Estava certo? Não. Mas todo esse processo me trouxe até aqui. Aqui. Algumas coisas eu vivi debaixo da vontade de Deus. Outras coisas eu vivi debaixo da minha vontade. Eu escolhi. E as minhas escolhas me trouxeram até aqui. As minhas escolhas me trouxeram até aqui. Me trouxeram até o dia que eu conheci o Senhor Jesus. Ali mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou meu coração. E aí Ele passa a dirigir a minha vida. Mas esse processo todo que eu vivi era necessário para que eu chegasse aqui. Amém. Aquele deserto todo era necessário para que o povo entrasse na terra prometida. Tudo que eles viveram era necessário para que eles pudessem entrar. Ver aquelas 10 pragas acontecendo sobre o Egito era parte do processo, para que eles vissem o poder, a glória e o tamanho de Deus. Então, aquilo que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje, faz parte do processo. O que você tem que fazer? Qual que é a sua parte? Olhar os princípios. Eu estou vivendo os princípios corretos? Não. Então arruma. Estou vivendo? Estou. Então descansa, porque Deus está te colocando no caminho. Deus está te colocando no caminho. Você vai chegar no lugar que Ele preparou para você. Então, simplesmente aprenda isso. Princípios, eu obedeço. Processos, eu vivo. Não acorda de manhã reclamando. Não levanta de manhã botando problema na sua vida. Você acorda de manhã, ai meu Deus do céu, de novo esse trabalho, de novo esse problema, de novo esse negócio, ai esse carro velho que só me dá problema, ai essa mulher, ai esse marido. Gente, não reclame do teu processo. Não reclame do teu processo. Analise os teus princípios. Amém. Antes de reclamar do processo, você tem que analisar os princípios. Seja sincero com você mesmo. Estou vivendo princípio? Não. Então por isso que está com o processo embolado. Por isso. Aí você olha para o lado e você vê o irmão prosperando, o outro crescendo, o outro pulando, o outro, meu Deus, por que está acontecendo com ele? Eu estou dentro da mesma igreja, lá o outro está pegando fogo, eu estou aqui quieto. O que está acontecendo? Vai olhar para os princípios. O processo está levando para isso. Um para o fogo, o outro para o choro. Um para a bênção, o outro para resmungar. É o processo. É um processo. Eu preciso entender em que fase eu estou do meu processo. Olhar para os princípios que eu estou vivendo e perceber se eu estou pronto ou não. Se eu preciso mudar ou não. Se eu preciso renovar ou não. Se eu preciso aprender ou não. Porque ninguém passa de ano sem passar pelas provas. Não é? É assim que é. É assim que é. Só que na escola da vida você estuda uma matéria e depois faz uma prova. Não é assim? Na faculdade de Deus, você passa pela prova. E aí você aprende uma matéria. É diferente. Amém? Amém. Maravilha. E o terceiro ponto. Professor, teologia excelente. Hoje, se você assistir qualquer pregador no YouTube, coisinha aí de Instagram, pregadores, pessoas falando de Deus, de Evangelho, você vai escutar ela falando sempre isso aqui. Você precisa cumprir seu propósito.
Você precisa descobrir seu propósito. Você precisa saber seu propósito. Você precisa propósito. Essa é a palavra que está na boca do povo hoje. Propósito. Você tem que descobrir seu propósito, irmão. Você está na igreja faz 20 anos, não sabe qual é o seu propósito. Vou dar para você hoje seu propósito. De graça. Não vai nem perder tempo assistindo o canal do YouTube. Olha, vou arrumar a sua vida aqui hoje. Arrumar a sua vida hoje. Vou explicar para você qual que é o seu propósito de vida hoje. Cada um de vocês, cada um. Você vai entender seu propósito. Você vai entender seu propósito, você vai ver que você não está longe dele. Então veja, eu tenho que obedecer princípios. Eu tenho que viver processos. Mas propósitos eu tenho que cumprir. Propósitos a gente cumpre. Cumpre-se propósitos. Eu tenho um propósito na vida, eu preciso cumprir. Não é assim que a gente faz? Não é assim? Ô, meu amor, eu prometi para você e eu tenho um propósito com você, nós vamos comprar isso aqui. Enquanto eu não comprar, eu não cumpri o meu propósito, não é? Você vai lá e compra um carro e você diz assim, esse carro vai me ajudar porque agora ele vai me levar para o trabalho, vai me levar para passear, vai me levar para cá, vai me levar para lá, vai me levar para lá, vai me levar para lá, mas te enganaram, você comprou um carro ruim, ele quebra toda hora. Você sai para ir num lugar, ele quebra, você sai para no outro, ele quebra, você sai para ele quebra. Esse carro não cumpre o seu propósito. Ele não serve, ele não cumpre o propósito dele me levar daqui para lá. Se ele não me leva, ele não cumpre o seu propósito. Então veja, como que eu vou aprender a cumprir o propósito? É importante cumprir propósitos? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Versículo de número 36. Atos 13, 36. Amém. Porque na verdade tem. O escritor de Atos está falando um pouco sobre a vida do rei Davi. E ele diz assim, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o propósito de Deus, ele adormeceu. E está até hoje adormecido, esperando a volta do Senhor Jesus. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o propósito de Deus. Qual foi o propósito de Deus para Davi? Que a gente leu aí? Servir a sua geração. Não está escrito aí, irmão? Tendo Davi servido a sua própria geração, por que ele serviu? Conforme era o propósito, desígnio, desejo de Deus. Veja, como descobrir o seu propósito então? É simples. O propósito de Deus para nós foi declarado lá no começo, lá no início, comecinho de tudo. Quando ele declarou assim, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E depois ele disse assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A quem que Davi serviu aqui? A sua? Não. A sua geração. Quem que é a minha geração? Essa aqui é a minha geração. É meu povo. Né? Esse tempo que você vai viver na terra é a sua geração. Do dia que você nasceu, ao dia que você vai morrer, é a sua geração. As pessoas estão ao teu redor. Família, filhos, amigos, colegas, irmão da igreja, amigo do trabalho. E todo mundo que está nesse mundo, vivendo nesse mesmo tempo que eu aqui, é a minha geração. O mundo inteiro. É a minha geração. Então Davi serviu a quem? A sua própria geração. Por quê? Porque era propósito de Deus. Então pronto, irmão, está respondido para você. Qual que é o propósito da sua vida? Servir a sua geração. Você não foi trazido a essa terra para nenhuma outra coisa. Não, pastor, eu tenho um propósito, eu vou ser engenheiro da NASA. Amém, amém. Mas se você não servir sua geração, você vai ser só engenheiro da NASA. Só engenheiro da NASA. Mas pastor, eu não sou pastor, eu não sou missionário. Como que eu vou servir a minha geração? Com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que você sabe. Eu sou costureiro, costuro a roupa para alguém de vez em quando. Você está servindo a sua geração. Ah, eu não sei fazer comida, faz comida. Você está servindo a sua geração. Ah, eu sou dentista, igual o rapaz lá de vez em quando pega lá o povo, depois senta na mesa dele e serve a geração dele. Com o talento que Deus deu para ele. Ele é pastor? Não é pastor, ele é dentista. Mas ele vai lá e serve com aquilo que ele tem. Nós somos chamados para servir ao Senhor na nossa geração. Eu e você fomos chamados para servir ao Senhor na nossa geração. Por isso há um ditado no meio da igreja que diz que quem não serve
Quem sabe? Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Não serve para nada. Não serve. Né? Por que você foi chamado para servir e eu fui chamado para servir? Jesus disse assim: eu, o Filho do Homem, eu vim para servir e não para ser servido. Se Jesus veio para servir, eu acho que eu vim para ser servido. Eu sou melhor que ele. Não é? Então veja, eu e você somos chamados para servir. Alguns vão servir na igreja, outros vão servir na sua casa, outros vão servir no seu trabalho, outros vão... Sabe? Você vai servir com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe, com aquilo que você pode fazer, com aquilo que você tem para entregar. Mas ninguém vai cumprir o seu propósito se não servir a outra pessoa. O seu propósito, o meu propósito é servir ao outro. Eu tenho que servir as pessoas que estão ao meu redor. Paulo vai ensinar também em Efésios, ele vai dizer assim: vós, trabalhadores, trabalhai para os vossos senhores como se trabalhasse para o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que servir meu... Mas ele me paga para eu trabalhar para ele. Eu não estou servindo, eu estou trocando meu trabalho por dinheiro. Ok, seu trabalho é por dinheiro. Mas se ele falar para você assim: viu, amanhã você pode ir ali comigo, ali, fazer um negócio a mais ali? Você diz assim: posso. Eu estou servindo. Estou servindo ao meu patrão. Ah, mas ele é um ingrato, pastor, não fala nem obrigado para a gente. Vive pedindo, não fala nem obrigado para a gente. Não tem problema, não. Você serviu. Se ele não cumpre princípios, o problema é dele. Quem não vai ver promessa é ele. Quem não vai ver bênção alcançando é ele. Ele vai ter que correr atrás da bênção. A bênção corre da gente. Pensa no negócio que corre. Porque para alcançar o crente já tem que correr muito. Né? E o descrente fica para trás. Né? O descrente fica para trás. Então, é assim que funciona. Tiago, no capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer o seguinte: a religião pura e sem mácula, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado deste mundo. Voltamos lá em Provérbios 4, 23, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Então isso aqui é servir ao outro. Você quer saber qual é o seu propósito de vida? Sirva alguém que está do teu lado. Sirva as pessoas que estão ao teu redor. Sirva. Quando Deus te põe uma oportunidade de servir, sirva. Ele próprio, Jesus, avisou: gente, vocês vão chegar lá no céu e eu vou perguntar para vocês. E vocês vão falar assim: ai, nós não vimos, nós não prestamos atenção. Quando que foi isso? Vou clarear para você. Ele vai chegar lá no céu, ele vai perguntar assim: por que você não visitou a viúva? Por que você não deu comida para mim quando eu estava com fome? Por que você não me visitou quando eu estava preso? Por que você não me socorreu quando eu precisava de socorro? Aí você vai falar assim: Jesus, eu nunca vi o senhor passando necessidade. Ele vai falar assim: não era eu? Era aqueles que necessitavam. Então o meu propósito de vida é servir ao outro. Servir a outro é servir a Deus. Acabou. É simples. Então, quando vem a oportunidade, liga o vizinho seu lá: pô, vizinha, me ajuda, eu tô aqui, lá em White Plains, meu carro quebrou, você não vem aqui me buscar? Olha, espera um pouquinho aí que eu já vou resolver. Aí daqui 2 horas você vem puxar: não vai dar. Primeiro já quebrou o princípio: sim, não. Sirva nas oportunidades que você tem de servir. Deus nos dá a oportunidade de servir muitas e muitas vezes. Nós dizemos não para a maioria dela. Eu entendo que quando um mendigo pede algo para mim, eu entendo que é Jesus dizendo: ei, estou precisando de algo. Você pode fazer por mim? Posso. Quando alguém liga na minha casa de noite e diz: pastor, estou com um problema aqui em casa, o senhor pode vir agora, que é 3 da manhã, eu sei, está nevando, mas o senhor pode vir? Eu vou, porque eu estou servindo ao meu próximo. Eu fui chamado para servir. Não, o senhor foi chamado para ser pastor, para pregar na igreja. Não, eu fui chamado para servir. Pastor é parte do serviço. É parte do serviço. Então, veja, ninguém vai entrar na promessa de Deus se não cumprir os princípios que a gente tem que cumprir, se não viver os processos que tem que viver, se não servir, encontrar o seu propósito de vida. Meu propósito de vida é ser dentista. Não. Essa é a profissão que você escolheu para ganhar dinheiro.
até você deve ter dom por ela, amor por ela e assim por diante, não tem problema nenhum nisso. Mas servir é se você pegar o que você aprendeu na sua faculdade de dentista e usar isso para abençoar a vida de outras pessoas. Aí você está servindo. Aí você está servindo. Mateus, no capítulo 5, versículo 44 e 45, o Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir a chuva também sobre os justos e os injustos. Eu e você queremos escolher a quem servimos. Ah, meu filho ligou. Claro, na hora, paro tudo e vou resolver. Ah, o Rodrigo ligou. Não, o Rodrigo não é da minha família, o problema dele, ele que espera um pouco. Estou errado? Na nossa lógica humana, não estou errado. Ele não é da minha família. Primeiro eu vou resolver o problema, vou resolver dele. Amém? Mas a Bíblia diz o quê? Que eu tenho que servir até o meu inimigo. Até o meu inimigo. Então veja, eu e você somos chamados para servir. Mateus capítulo 20, versículo 26 e 28 vai dizer o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse aquele que vos serve. Se você quer ser grande no reino de Deus, você precisa servir. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja primeiro o vosso servo. Então veja, servir a Deus é o meu propósito de vida. Servir ao meu próximo é o meu propósito de vida. Você e eu fomos chamados com um propósito apenas. Deus criou você com um propósito específico de servir aquele que está ao seu lado. Eu e você somos chamados para servir a Deus e servir ao nosso próximo. Ah, pastor, mas aí é muita coisa. Quem que me serve, pastor? Porque olha, eu ajudo todo mundo, ninguém me ajuda. Eu também já pensei assim. Às vezes eu penso assim. Porque quando o pastor fica doente, não tem outro pastor para ir lá orar por ele. Não é? Quando o pastor passa por dificuldade, não tem outro pastor para ir lá cuidar dele. E aí os irmãos pensam assim: não, mas aí o pastor é chegar de Deus, ele ora lá, Deus resolve, deixa ele lá. Não é? O pastor também passa por lutas, dificuldades, problemas, tribulações e todas essas coisas que vocês vivem, eu vivo também. Tá bom? Vocês não sabiam como é que era a vida de pastor, agora vocês sabem. Vocês achavam que a gente via na bolha, né? Ah, o pastor vive na bolha, diferente, a vida dele é outra. Não, é igualzinha a sua. Igualzinha a sua. Igualzinha. Mas a gente está aqui por um propósito: servir ao próximo. Servir ao próximo. Servir esse vizinho da frente aqui, ó. Se ele vir aqui e falar assim: pô, o som tá alto, eu vou servir, vamos baixar o som. Estou servindo a ele. Se ele vir aqui e falar assim: gente, olha, estou aqui nessa casa aqui, sou vizinho de vocês, vejo que vocês são igreja, estão aí reunidos de vez em quando, não vou na sua igreja, não sei que língua que você fala, eu não entendo nada que você está falando, mas estou precisando de ajuda. Então eu vou falar para ele assim: vai procurar uma igreja americana para arrumar você aí, te ajudar aí. Não, eu vou servir. Eu vou servir. É o que Deus chama nós, cada um de nós, a fazer. Agora veja, para nós finalizarmos tudo. Esse eu quero que você abra comigo, Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo do 10 ao 12. Nessa igreja aqui nós vamos ter cumprimentos de promessa. Amém. Nós vamos ter cumprimentos de promessa, porque você está aprendendo a viver o cumprimento da promessa. Você está aprendendo a trazer a promessa para você. Só não vai trazer a promessa para você quem não quiser. Só não vai trazer promessa para a sua vida quem não quiser. Quem quiser, o caminho está dado. Você vai olhar a vida de homens de Deus, nós vamos olhar algumas rapidamente e vamos ver isso. Mas só para você entender o que eu estou falando até agora, se eu pudesse resumir tudo que eu preguei até agora, eu ia resumir aqui, ó. Hebreus capítulo 6, versículo 10 a 12. Todo mundo achou? Amém. Amém? Então, eu te dou um minuto, eu quero que você leia junto com todos nós. Ok, amém. Aleluia. Vamos lá. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. O que isso tem a ver, pastor? Eu consigo ler aqui: Deus cumpre as suas promessas. Ele está dizendo que ele não é injusto para ficar esquecido dos meus
trabalhos. Então ele cumpre as suas promessas para comigo. Porque eu volto lá em Deuteronômio, se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos, mas se ele se esquecer de mim, ele não vai fazer minhas promessas. Mas ele está dizendo que ele não é injusto e ele não se esquece dos meus trabalhos. Continuando. E do amor que evidenciaste para com o seu nome. O que eu leio aqui? Quando eu demonstro amor para o nome de Deus, o que eu estou dizendo para Deus? Que eu obedeço os seus princípios. Porque o filho que ama o pai, ele obedece ao pai. O filho que não ama o pai, desobedece. Amém? Amém. Continua? Continua. Pois servistes e ainda servis aos santos. O que eu leio aqui? Cumpro os meus propósitos. Meus propósitos. Estou servindo aqueles que estão ao meu redor. Amém? Amém. Pegou ou não? Somos nós. Os santos somos nós, todos nós. Sim. Somos os santos do Senhor. Então veja, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e nem do amor que você evidenciou pelo nome dele. E também porque você serviu e ainda servi aos santos, aos seus irmãos. Versículo 11. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Ou seja, continue fazendo a mesma coisa até o fim. Está fazendo certo? Não pare. Não pare, continue. Por quê? Para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela benignidade, pela longanimidade, acontece o que com eles? Ele deu uma promessa. Opa, tá aí. Está reduzido em 1, 2 versículos, tudo que eu preguei. Tudo que eu preguei. Está reduzido em 2 versículos. Se nós continuarmos a fazer o que temos que fazer, Deus não é injusto e não vai se esquecer de você, querido. Amém? Amém. Amém? Ele vai cumprir as suas promessas. E o amor que você evidencia pelo nome dele, que você obedece os seus princípios, ele não vai esquecer também. E se você continuar servindo e continua servindo o teu irmão, você está cumprindo o teu propósito. Então veja, Deus é um cumpridor de promessas. Eu obedeço princípios, eu cumpro os meus propósitos, eu vivo os meus processos. Eu vou herdar a promessa. Essa é a esperança de todos aqueles que herdam a promessa. Então veja, há promessas de Deus para a sua vida. Aleluia! Há promessas maravilhosas de Deus para nós. Nós precisamos apenas entrar no caminho da promessa. O caminho da promessa começa por onde? Andar nos princípios que Ele nos ensinou. Ou a outra parte é viver o processo durante esse caminho e não reclamar, não murmurar, porque os murmuradores ficam no meio do caminho. Os murmuradores ficam para trás. Deus não ama murmurador. Deus não se agrada de murmuradores. E se eu continuo então vivendo o meu processo, no meu caminho, eu vou alcançar o meu propósito. Eu vou servindo meus irmãos enquanto eu caminho. O meu processo não está fácil, mas eu estou amparando alguém que está do meu lado. Vem comigo, querido. Vamos junto aqui, nós vamos caminhar junto. Pastor, eu só vou servir a Deus quando tudo na minha casa estiver em ordem. Então, meu irmão, você não vai servir a Deus nunca. Nunca, porque a primeira coisa para a casa ficar em ordem é Deus entrar. Se Deus não entra na casa, a casa não vai ficar pronta nunca. Então, veja, você tem que viver os princípios. Você precisa obedecer os princípios. Você precisa viver os seus processos. E aí então você vai começar a cumprir o seu propósito de servir aqueles que estão ao seu redor. Servir a tua igreja, servir os teus irmãos, servir os de fora, servir até os inimigos. E aí não tem como evitar. Não tem como evitar. Aí você vai ter que correr muito da bênção, porque ela vai te alcançar. Você vai ter que correr muito para ela não te alcançar. É isso que a Bíblia diz. Nesse ponto, aquelas bênçãos, todas essas bênçãos te alcançarão. Ele diz que elas virão sobre ti. É como uma onda, eu vejo uma onda. Quando eu leio esse versículo, eu vejo uma onda, né? As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Oh, aleluia. Mas não é isso que Deus falou? Quando você pega Malaquias 3,10, o que ele fala para nós? Cumpre o que eu estou dizendo. Depois faz prova de mim. Se eu não vou abrir a janela dos céus, né? Abre a janela dos céus e faz assim, ó. Só que é bênçãos sem medida. Eu gosto disso de Deus. Deus põe medida no que eu dou.
Ele não põe medida no que ele devolve. Ele diz, trazeis todos os dízimos. Dízimo tem medida, não tem? Qual que é a medida do dízimo? 10% do que você ganha. Mas quando ele vai derramar, ele fala assim, derramarei sobre vós bênção sem medidas. Onde vocês não terão lugar nem para guardar. Vai transbordar.